Vamos agora aqui às atividades da semana 22 de matemática. A semana 22 de matemática foi a introdução às inequações do primeiro grau e na semana 23 foi as inequações do segundo grau. Vamos resolver então aqui inequações. Eu vou mostrar aqui, antes de começar a resolver as inequações, vou mostrar na realidade o que é que se trata uma inequação, né? Então se eu tiver aqui uma inequação, dá uma olhada aqui, a gente vai diferenciar primeiro equação e inequação. Então, esse ano, a gente estudou aí as equações, diversos tipos de equações, do segundo grau principalmente, né? Agora nós vamos ver as inequações. A equação é a sentença matemática que tem uma igualdade. Por exemplo, x mais 3 igual a 7. E aí, o nosso interesse numa equação vem da igualdade, a igualdade é que separa o primeiro membro do segundo membro, o nosso objetivo é encontrar o valor de x, que somado com 3 dá 7. E nós sabemos muito bem que esse valor de x é 4, porque 4 mais 3 dá 7. Mas como que a gente obtém? Existe um processo de resolução disso aqui. O processo de resolução trata apenas de passar o elemento que não é o x, que é esse aqui, trocá-lo de membro. E quando a gente troca um número, né, ou uma letra, enfim, de membro, o membro, é isso aqui na realidade, né, isso aqui seria o primeiro membro, que é tudo que está à esquerda da igualdade, e esse aqui é o segundo membro. E aí o processo de resolução de uma equação é pegar todos os elementos que são numéricos, no caso aqui seria o 3, e passar para o segundo membro. Mas quando a gente passa ele para o segundo membro, a gente troca o sinal da operação, né? Então o processo de resolução desta equação seria assim, ó, x mais 3 é igual a 7. Para eu descobrir o valor de x, eu deixo o x aqui. E o 3 que está positivo, ele vai para o outro lado negativo, desde que eu coloque primeiro o 7. O 7 já está lá, ele vem primeiro, né? Então x é igual a 7 menos 3, e aí nós descobrimos então que o x é 4 e colocamos aqui o conjunto solução que não podemos esquecer. Quer dizer, que a solução para esse problema é 4. Se eu pegar o 4 e colocar aqui no lugar do x, essa sentença fica verdadeira. E o 4 é o único número que consegue fazer isso. Se eu pegar o 4, que é a solução da equação, e colocar aqui e fizer 4 mais 3, dá 7. E é o único número, não tem nenhum outro número que somado com 3 dá 7. Portanto, aqui o x é único. E como o x é único, isso é uma equação do primeiro grau, né? Porque o x aqui está elevado a 1, que é aquele 1 invisível. Quando a gente tiver nessa situação, por exemplo, um x elevado a 2, aí seria uma equação do segundo grau. O x aqui é só um termo genérico, não precisa ser necessariamente x. O x é o mais usado, mas pode ser com qualquer outra letra do alfabeto, desde que ela seja minúscula, né? Então a ideia de uma equação, seja ela do primeiro, do segundo, do terceiro grau, o grau das equações é grau infinito, né? A ideia da equação é descobrir o valor ou os valores que satisfazem a sentença, ou seja, que deixa a sentença verdadeira. Então, a grande característica da equação é essa, ter uma igualdade, os dois membros separados por essa igualdade, e o algebrismo de você trocar elementos de lado e realizar as operações até que você chegue na resposta. A inequação, esse in que está aqui na frente, é uma negação. Ele significa não. Ou seja, não é uma equação, é uma inequação. E a característica das inequações é ter a presença de um destes sinais aqui, ó. Que esse aqui é o maior, esse aqui é o menor, esse aqui é o maior igual, e esse aqui é o menor igual. Vamos esclarecer. Esse símbolo, que é a seta, esse aqui na realidade é uma setinha. Ela está apontando para a direita, né? Por que que esse é o símbolo de maior? Porque se você imaginar aqui nos números, na reta numérica, você tem o 0, você tem o 1, você tem o 2, você tem o 3. E quando a gente está indo nessa direção para a direita, você pode observar que os números estão aumentando, né? Então observa só. A seta apontando para a direita, essa aqui só é a ponta da seta,
indica que os números estão ficando cada vez maiores. Portanto, este sinal aqui é o sinal de maior. Ao passo que se você for para a esquerda, aqui você vai ter o -1, o -2, o -3. Indo para a esquerda, indo para essa direção, você tem os números cada vez menores. Por isso, esse aqui é o símbolo de menor. Então, na realidade, o símbolo de maior e menor, na realidade, são direções que ele está te dando. Né? Então, a gente lê esse símbolo como maior e esse símbolo como menor. Observe, por exemplo, que se eu tiver na reta numérica, por exemplo, o número 1, e utilizando aqui os números inteiros como exemplo, tá? Aqui no conjunto dos números inteiros, que é o conjunto Z. Se eu tiver, por exemplo, o número 1, um número maior que 1 é o 2, dentro do conjunto dos números inteiros, né? A partir de 2. Então, se eu digo assim, por exemplo, que x é maior que 1, vale todos os números que são maiores que 1 dentro do conjunto que eu estipular. Quais são os números maiores que 1 dentro do que eu estipulo? Pode ser o 2, o 3, o 4, infinitamente. Se eu tiver x maior ou igual a 1, significa que o 1 pode entrar no grupo. E essa é a única diferença entre o maior e o maior igual. A diferença é que, se eu disser que x é maior que 1, eu estou querendo todos os números x, porque aí eu estou representando o total de números que são maiores que 1. Os números que são maiores que 1 no conjunto dos números inteiros são 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o infinito. Os números que são maiores iguais a 1 inclui o 1. Então pode ser maior e igual a 1. Né? Maior que 1, 2, 3, 4. Igual a 1, 1 entra. Essa é a única diferença entre o maior e igual e no menor igual seria a mesma coisa. Se eu tiver, por exemplo, aqui um x menor que menos 3. Bom, x menor que menos 3 dentro do conjunto dos números inteiros seria o quê? Indo lá para o infinito, né? Menos 5, menos 4 e só. Então é menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. São todos os números menores que menos 3. Se eu colocar um igual aqui, aí eu tenho que colocar o menos 3 na jogada, porque o igual está valendo para ele. Essa é basicamente a diferença entre o maior e o maior igual, o menor e o menor igual. Então a única diferença é essa. Se tiver o maior igual, o número que está na direita, ele entra na jogada. Se não tiver, é a partir dele. E só uma explicação. Eu coloquei aqui o conjunto dos números inteiros, porque a gente sabe que entre o 1 e o 2 existem também alguns números aqui. Né? Ou seja, na pior das hipóteses, eu teria 1, 1,1, 1,2, 1,3, tem assim, uma série de números aqui dentro. Eu utilizei o conjunto dos números inteiros para que o próximo fosse o 2. Porque todos os números entre 1 e 2, eles não são inteiros, eles são racionais. Né? Ou irracionais, dependendo da situação. Então, dentro do conjunto dos números inteiros, os números maiores que 1 são esses aqui. Os maiores iguais a 1 são isso aqui. Só a título de exemplo. Né? Os números menores que menos 3 são esses aqui. Os números menores iguais a menos 3 inclui. Isso a gente vai demonstrar, a gente vai ter que indicar isso de alguma forma daqui a pouco. Mas qual que é a ideia geral da inequação? Se eu tiver então, por exemplo, que, pegando lá o mesmo exemplo, eu quero que x mais 3 seja maior que 7. Pegando só o mesmo exemplo aqui, olha, eu tinha x mais 3 igual a 7. Agora, em vez de colocar o igual, para isso ser uma equação, eu vou transformar numa inequação e não vou colocar o igual. Aí eu posso escolher qualquer um desses aqui. Eu vou escolher o maior, por exemplo. O jeito de resolver aqui é o mesmo. Tá? Porém, se eventualmente eu tiver que fazer alguma correção de multiplicar por menos 1 a equação, eu tenho que trocar a direção do sinal. Mas o jeito de fazer é o mesmo. Eu deixo o x aqui, maior. O 3, que está aqui no primeiro membro, vai para o outro lado, negativo. E, portanto, a resposta é x maior que 4. Então, olha só o que eu quero. O exercício, no exemplo que eu dei, era x mais 3 tem que ser maior que 7. Então, eu quero todos os números x, tá? Todos os números x, dentro do conjunto, do universo que eu estou trabalhando, que somados com 3 fiquem maiores que 7. Então eu passo 3 para lá negativo, x é maior que 4, né? Porque aqui 7 menos 3 dá 4.
O que ocorre? Qualquer número que for maior que 4, que eu colocar aqui, faz com que a sentença fique verdadeira. Portanto, essa é a resposta. Por exemplo, quais são os números maiores que 4 dentro do conjunto dos números inteiros? Maiores que 4 são o quê? 5, 6, 7, até infinito. Né? Todos esses números aqui do 5 para frente são maiores que 4. Dentro do conjunto Z. Não é o conjunto que a gente trabalha aqui no nono ano, mas é o conjunto que eu estou dando de exemplo. Quer dizer que se eu colocar no lugar do x ou 5, ou 6, ou 7, ou qualquer outro número aqui até o infinito, essa sentença ficará sempre maior que 7. Por exemplo, se eu escolher aqui o 6 e fizer 6 mais 3, assim, 6 mais 3 é 9, e 9 é maior que 7, isso é verdade. Se eu escolher algum número que for menor que 4, olha só, porque eu quero todos esses números aqui, ó. Aí eu coloco uma bolinha aberta no 4 e quero todos os números que vêm depois dele. Ó. O maior é isso aqui, é ir para a direita. Se eu colocar algum número que está fora desse espaço, que são aqui os números menores que 4, essa sentença fica falsa. Se, por exemplo, escolher aqui o número que está aqui, por exemplo, que é o 2, ele não é maior que 4, e colocar o 2 lá, x mais 3 maior que 7, vai ficar 2 mais 3 maior que 7. 2 mais 3 é 5. Mas 5 não é maior que 7, isso é falso. Portanto, o 2 não vale, porque ele não está dentro da solução da equação. A solução da equação é que x seja maior que 4. E 2 não é maior que 4. Portanto, se eu colocar o 2, a sentença fica falsa. Mas qualquer número que eu colocar que for maior que 4, a sentença ficará verdadeira. E aí, para dar a resposta da equação, eu coloco assim, ó, da inequação, né? Coloco o S de solução, abro uma chave e tem que dizer a qual universo que eu estou trabalhando. O meu conjunto universo aqui no nono ano é o conjunto dos números reais. Então, eu tenho que escrever x pertence a R, ou seja, x pode ser qualquer número real, tal que x seja maior que 4. Tem que escrever sempre a resposta desse jeito. Solução, x pertence a R. R é o conjunto dos números reais, ou seja, o x pode ser qualquer número real, tal que, essa barrinha aqui é tal que, você pode encontrar essa barrinha assim, ou pode encontrar ela assim, ó, em pé. Né? Eu poderia escrever assim, ó, x pertence a R, e colocar uma barrinha em pé assim também. Tal que x é maior que 4. Ou seja, qualquer número que for maior que 4 faz com que essa sentença fique verdadeira. Mas números menores que 4 não fazem. Mais um detalhe, eu posso desenhar essa situação assim, ó, pegar uma reta, que é o eixo x do plano cartesiano, marcar o número 4, e aí eu marco com a bolinha, sem colorir. 4. E como tem que ser maior que 4 é para a direita. Aí eu coloro essa partezinha aqui para indicar, ó, é só esse trecho aqui. Qualquer número que está nesse trecho. Quem está nesse trecho aqui? Ó? 5, 6, 7, 8. Quem não está nesse trecho? Os números que estão antes. Ó? 3, 2, 1, 0. Para a esquerda, para cá. Né? Se aqui, por exemplo, fosse maior ou igual, aí eu colocaria maior ou igual aqui também do mesmo jeito. Só para dizer que o 4 entraria na jogada, mas aí eu mostraria isso colorindo a bolinha, deixando ela escura. Então há uma diferença, olha só. A bolinha sem colorir e a bolinha fechada. A bolinha sem colorir, você vai usar no caso do maior ou do menor. E a bolinha colorida, você vai usar quando for maior igual ou menor igual. Para indicar que ele abre. Isso aqui a gente chama de intervalo aberto. Isso aqui a gente chama de intervalo fechado. Né? Quando vocês chegarem lá no primeiro ano do ensino médio, vocês vão ver isso aqui com bem mais detalhes do que eu estou mostrando aqui para vocês agora, mas isso aqui é só apenas uma introdução para a gente resolver aí essas 10 inequações do primeiro grau que eu encaminhei para vocês aí. Vamos começar a resolver então as inequações. Via de regra, o que eu quis dizer aqui é o seguinte: as equações e inequações são resolvidas do mesmo jeito. Porém, agora, em vez de ter o sinal de igual, eu tenho o sinal de maior, maior igual, menor igual, e por aí vai. Vamos resolver aqui essas 10 inequações, né? Parece que são 10 mesmo, foi de A até J, essas 10 inequações que eu enviei aí para a semana número 22. Então aqui eu tenho que 2x mais 1 é menor ou igual a x mais 6. O que eu estou dizendo com isso? Só um minutinho aqui.
Minha luz caiu ali. Vamos lá. 2x mais 1 é menor ou igual a x mais 6. Como é que a gente resolve isso aqui? Finge que tem um igual. Você finge que tem um igual aqui e resolve como se fosse uma equação do primeiro grau. O 2x vai ficar aqui, porque os x ficam no primeiro membro. O 1 vai mudar de lado. Esse x vai trocar de lado. Como ele está no segundo membro positivo, ele vem para cá negativo. O 6 está do outro lado, ele vai ficar. E esse 1 que está aqui positivo vai para lá negativo. 2x menos x dá 1x só. Menor ou igual a 6 menos 1, 5. Quer dizer, essa equação ela é verdadeira toda vez que x for menor ou igual a 5. Se o x for menor ou igual a 5, esse lado aqui ficará menor ou igual a esse aqui. Portanto, agora a gente coloca a solução. A solução é x pertence a R. Nós trabalhamos aqui no conjunto dos números reais, tal que x é menor ou igual a 5. Né? Que seria exatamente esse intervalo aqui. Ó, bolinha fechada, porque é igual, quer dizer, o 5 entra. E menor é indicando a seta, é para cá. Né? Seriam todos esses números aqui do eixo x menores ou iguais a 5. Qualquer número que eu colocar que estiver dentro desse intervalo colorido aqui, desse pedaço de reta colorido, faz com que a sentença fique verdadeira. Eu vou fazer só um exemplo neste caso. Por exemplo, se eu escolher aqui dentro deste intervalo o número 3. Aí eu vou escolher dentro desse intervalo aqui o número 7. Aí eu vou colocar o 3 e o 7 no lugar do x e vamos comparar para ver o que acontece. Vamos colocar o 3 primeiro. Ó. É 2 vezes 3, 2x, mais 1. Isso aqui vai dar menor ou igual a 3 mais 6. Então, olha, onde tinha x, eu coloquei 3, que está dentro do intervalo. 2 vezes 3, 6, 6 mais 1, 7. É menor ou igual a 3 mais 6 dá 9. E 7 é menor ou igual que 9, realmente. Lembra que é menor ou igual, né? Menor ou igual. O 7 ele é menor, porque ele pode, quando é menor ou igual, pode ser as duas coisas, menor ou igual. Como o 7 é menor ou igual a 9, nesse caso só apenas menor, isso aqui é verdadeiro. Se eu pegar o número fora do intervalo, colocar o 7 lá, por exemplo, ó, 2 vezes 7 mais 1, menor ou igual a 7 mais 6. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. Menor ou igual a 7 mais 6, 13. O 15 ele não é menor nem igual ao 13, portanto isso é falso. Esse intervalo aqui, números que estão nesse intervalo não funcionam. Só esse intervalo aqui que me interessa. Portanto, o que faz com que essa inequação seja verdadeira são apenas os valores menores ou iguais a 5. Né? E aqui eu coloquei então a bolinha fechada porque é menor ou igual. Letra B. Vamos resolver aqui, olha, tudo que é x fica antes do sinal e tudo que não é x troca de lado. Então, o menos 3x vai ficar aqui. Do outro lado, tem um x ó, que está positivo e para cá negativo, maior ou igual, o 14 já está lá, e vai ficar junto com o 14 o 2, que está positivo desse lado, vem para cá negativo. Então, o menos 3x ficou, o x que está do outro lado positivo trocou de lado negativo, maior ou igual ao 14 que já está lá, porque o x já veio, né, embora, e o 2 que estava aqui na frente positivo foi para cá negativo. Menos 3x menos x dá menos 4x. Maior ou igual, 14 menos 2 dá 12. Como aqui o valor de x na frente é negativo, isso não pode acontecer. Multiplicamos por menos 1. 4x troca o sinal. O sinal multiplicado pelo menos 1 também troca. Ó. Então agora ele inverteu. Importantíssimo. Ó. Observe isso aqui. Toda vez que o valor de x na frente está negativo, porque eu tenho menos 4x, eu tenho que multiplicar por menos 1. Porque eu não quero menos x, eu quero mais x. Como eu multiplico menos 1, todo mundo troca de sinal. O menos 4x fica mais 4x, o maior igual vira menor igual e o 12 fica menos 12. Né? Agora, então, o x é menor ou igual a menos 12 sobre 4, porque o 4 que está aqui multiplicando o x ele vai dividindo. Portanto, o x tem que ser menor ou igual a menos 3. Solução. X pertence a R, tal que x é menor ou igual a menos 3. Ou seja, todos os valores de x menores ou iguais a menos 3 resolvem o problema. Isso aqui é a resposta, mas eu gosto de fazer aqui sempre
um desenho, ó, colocar aqui intervalo fechado no menos 3, e como é menor, eu coloro esse pedacinho aqui para a esquerda, porque a setinha está apontando para a esquerda, ou seja, todos os números que são menores ou iguais ao menos 3. Letra A e letra B resolvida aí. Letra C. 2 vezes x mais 3 é maior que 3 vezes 1 menos x. Bom, então tem que fazer aqui a propriedade distributiva. Ó. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. É maior que 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos x, menos 3x. Então sempre confira quando você estiver fazendo. Ó. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. Que é 2 vezes x mais 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos x, menos 3x. Agora, deixa x de um lado e números do outro. O 2x vai ficar aqui, esse 6 vai embora. O 3 vai ficar aqui, esse menos 3 troca de lado para vir para cá mais 3x. Isso é maior que o 3 que já está aqui, e o 6 vem para cá menos 6. Então foi só uma organização. Esse aqui ficou, manteve o sinal. O 3x que estava do outro lado negativo, trocou de lado e ficou positivo. Maior, o 3 já estava, ele veio primeiro. O 6, que está do outro lado, deste lado aqui do meu mesmo positivo, trocou de lado negativo. 2x mais 3x, 5x. Maior que 3 menos 6 dá menos 3. Portanto, x é maior que menos 3 quintos. Solução. Não podemos esquecer que a solução é a resposta. X pertence a R, tal que x é maior que menos 3 quintos. Ou seja, qualquer número que for maior que menos 3 quintos, colocado no lugar de x, faz com que a sentença ali fique verdadeira. Então, intervalo aberto, no 3 quintos. Acho que eu fechei demais o meu intervalo. Deixa eu pegar aqui o meu corretivo. Meu corretivo escondido ali, tá aqui, tem que ser uma bolinha aberta, menos 3 quintos, maior, então tudo para cá, todos esses números aqui que são maiores que menos 3 quintos. Letra D. Mais uma vez a propriedade distributiva aqui, ó, 3 vezes 1, 3 vezes 2x, 3 vezes 1, 3, 3 vezes menos 2x, menos 6x. Tem que ser menor que 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 1, 2, mais x, menos 7. Vamos conferir. 3 vezes 1, 3, 3 vezes menos 2x, menos 6x. Menor que 2 vezes 2x, 2 vezes 1, 2, mais x, menos 7. Agora vamos trazer todos os x para um lado, todos os números para o outro. Menos 6x vai ficar aqui. O 2x está do outro lado positivo, vem para cá negativo. Tem esse x aqui ainda que está positivo, vem para cá negativo. Menor. Os números que já estão lá são o 2 e o 7. Não mudaram de lado, permanecem de sinal. E o 3, que está deste lado aqui positivo, vem para cá negativo. Então, olha só. 6x ficou, o 2x trocou de lado. Esse aqui veio para cá. O mais x trocou de lado, menos x. O 2 ficou, o 7 ficou, e o 3 positivo ficou negativo. Menos 6x menos 2x dá menos 8x. Menos 8x menos x dá menos 9x. Né? Menos 6 menos 2, menos 8. Menos 8 menos 1 dá menos 9. 2 menos 7 dá menos 5. Menos 5 menos 3 dá menos 8. Como o 9x aqui está negativo, multiplica por menos 1. Aí fica 9x, o menor vira maior e o menos 8 vira 8. Portanto, o x tem que ser maior que 8 nonos. Solução. X pertence a R, tal que x é maior que 8 nonos. No intervalo ficaria assim. Intervalo aberto em 8 nonos, maior é tudo que está à direita. Todos os números maiores que 8 nonos servem para esta equação. Letra D. Letra E. Aqui eu vou reescrever para vocês verem que está assim. Ó.
Então, na realidade, seria isso aqui. Né? X sobre 3 menos x mais 1 é menor que 1 menos x sobre 4. Bom, quando a gente tem essa situação que a gente tem frações, a gente faz do mesmo jeito que a gente faria como se fosse uma equação normal. Vamos ter que tirar o MMC, e o MMC aqui é 12. MMC de 3, de 2 e de 4. É 12. 12 dividido por 3 dá 4 vezes x, 4x. Menos 12 dividido por 2 dá 6. Então é 6 vezes isso aqui em cima. É menor que 12 dividido por 4 dá 3, então é 3 vezes tudo que está em cima. Tiver dúvida, volta e vê de novo. Vou mostrar mais uma vez. Ó. X sobre 3 menos x mais 1 sobre 2 é menor que 1 sobre x, 1 menos x sobre 4. Como tem fração, não tem jeito. MMC de 3, de 2, de 4 é 12. 12 dividido por 3 dá 4 vx, 4x, menos 12 dividido por 2 dá 6, então tem que ser 6 vezes tudo que está aqui em cima. Eu não vou fazer ainda, vou deixar indicado. É menor que 12 dividido por 4, 3. 3 vezes tudo que está aqui em cima. Agora, como eu tirei o MMC dos dois lados, eu não preciso mais do denominador, eu posso excluir. Porque se os dois lados estão divididos por 12, não precisa de estar lado nenhum dividido por 12. Né? Então fica 4x, menos 6 vezes x dá menos 6x, e menos 6 vezes 1 dá menos 6. É menor que 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos x, menos 3x. Né? Então, 4x menos 6x menos 6 é menor que 3 vezes 1, 3 menos 3x. 4x vai ficar aqui, menos 6x vai ficar aqui. Do outro lado vai vir para cá mais 3x, menor que o 3 que já está aqui, e o 6 que vai para lá, positivo. 4x menos 6x dá menos 2x. Menos 2x mais 3x dá 1x só. É menor que 3 mais 6, 9. Solução, portanto, naquela equação vale qualquer número que pertence a R, tal que ele seja menor que 9. Qualquer número menor que 9, real, que eu colocar nessa equação, faz com que a sentença fique verdadeira. O intervalo ficaria assim. Bolinha aberta por 9, menor que 9 para cá. Né? Esse aqui, gente, é o eixo X do plano cartesiano lá, né? Do plano cartesiano aqui, ó. Né? Todo número menor aqui, ó. A gente não escreve o eixo Y, mas é o X. Então, qualquer número do eixo X menor que 9, o 9 está aqui, vale para a equação. A gente só não coloca o eixo Y porque o Y não tem nada a ver. Aqui é x mais 3 é maior que menos x menos 1. Bom, é só tirar do parêntese, né? X mais 3 é maior que menos x menos 1. Então vai ficar aqui, esse x fica, do outro lado menos x vem para cá mais x, é maior que menos 1 que está do outro lado, menos 3. X mais x, 2x. Maior que menos 1 menos 3 dá menos 4. Então, um x só, né? É maior que menos 4 sobre 2, que o 2 vai dividindo. Logo, x tem que ser maior que menos 2. Solução, x pertence a R, tal que x é maior que menos 2. Ou seja, qualquer número maior que menos 2. Ó. Bolinha aberta no menos 2, maior que ele. Nesse sentido aqui, eixo x. Né? Aqui no meio deve ter lá o eixo y que a gente não coloca. Vamos agora à letra G. 1 menos 2 vezes x menos 1 é menor que 2. Então, vamos lá. É 1 menos 2x. Aqui está menos 2 vezes menos 1. Dá mais 2. Isso é menor que 2. Então, é só 1 menos 2x a menos 2x. Sinais iguais dá positivo. 2 vezes 1, 2 é menor que 2. O menos 2x vai ficar aqui. Não tem mais nenhum outro x, então menor que 2. O 1 que está desse lado aqui positivo vem para cá negativo. E esse 2 que está aqui positivo vem para cá negativo. Menos 2x é menor que 2 menos 1 dá 1. 1 menos 2 dá menos 1.
Windows aqui está falhando. Então 2 menos 1 dá 1. Menos 2 menos... Isso mesmo. Multiplicar por menos 1 agora, para ficar 2x maior que 1. Esse negativo virou positivo. Esse menor virou maior. E menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então x é maior que 1 meio. Solução. X pertence a R, tal que x é maior que 1 meio. Ou seja, qualquer número maior que meio, funciona aqui, intervalo aberto em 1 meio, maior é para cá. Aqui é o eixo x. 6x mais 3 é menor que 3x menos 18. Então 6x vai ficar aqui, o 3x indo para cá negativo, é menor que o 18 que já está lá, e o 3 vai para cá negativo. Então 6x menos 3x dá 3x, menor que 18 menos 3, 15. Então x é menor que 15 sobre 3, x é menor que 5. Solução. X pertence a R, tal que x é menor que 5. Qualquer número menor que 5 colocado ali, resolve. Então são todos esses números aqui, ó, menores que 5. No eixo x. Né? Bolinha aberta, não podemos esquecer. Isso é a letra H. E as duas últimas, I e J, 8 vezes x mais 3 é maior que 12 vezes 1 menos x. Então, 8 vezes x dá 8x. 8 vezes 3 dá 24. A distributiva aqui, ó, né? É maior que 12 vezes 1, 12, menos 12x. Que é 12 vezes 1, 12, 12 vezes x, 12x. 8x mais 12x é maior que 12, 24 vem para cá, menos 24. 8x mais 12x dá 20x. Maior que 12 menos 24 dá menos 12. Então, x é maior que menos 12 sobre 20. X é maior. O 12 e o 20 nós vamos multiplicar por 4, que é o MDC de 12 e 20. E aí, menos 12 por 4 dá menos 3, e 20 por 4 dá 5. Portanto, o x é maior que menos 3/5. Tem que simplificar. Solução. X pertence a R, tal que x é maior que menos 3/5. Intervalo aberto. Menos 3/5. Maior para a direita. E a última dessa sequência é só tirar do parêntese também, né? Então, o que a gente tem aqui? X mais 10 maior que menos x mais 6. Então, esse x fica aqui. Esse aqui está negativo, vem para cá positivo. Maior. Quem ficou lá foi o 6. O 10 negativo. X mais x dá 2x. Maior que 6 menos 10 dá menos 4. Portanto, x é maior que menos 4 sobre 2. Então, x tem que ser maior que menos 2. Menos 4 sobre 2 dá menos 2. Solução. X pertence a R. Tal que x é maior que menos 2 de novo. São todos esses números aqui no eixo x que são maiores que menos 2. Então tá aí os exercícios de matemática, semana 22, resolvidos as inequações do primeiro grau.